Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos, mais uma vez, retomar a nossa caminhada em Provérbios, já faltando apenas 2 aulas. Tivemos mais uma breve interrupção, porque semana passada tivemos a presença do nosso preletor e a gente sempre aproveita, quando temos a nossa conferência, em eles ficarem também com o domingo, né? A gente explora mesmo. E agora vamos retomar a nossa caminhada em Provérbios. E o nosso planejamento, irmãos, será o seguinte: hoje e semana que vem temos as aulas de Provérbios e encerramos a matéria, ok? E aí, no outro domingo, nosso plano é termos um intervalo com um tempo de comunhão, de intercâmbio das famílias, lembra? Então já se planeja aí, a gente vai com certeza divulgar algum tipo de lista para você ter condição naquela manhã para o almoço, alguma coisa assim, café da manhã se você preferir, reunir-se com mais uma ou 2 famílias da igreja e ter esse intercâmbio, ok? Isso é extremamente importante. Nós às vezes somos muito rápidos, né, depois das reuniões, dos encontros, dos eventos, em ir embora. E de vez em quando alguém pergunta quem é fulano. Numa igreja do nosso tamanho não tem condição. A gente precisa até estreitar mais os laços do que já temos, ok? Então esse é o nosso planejamento. E aí sim, no domingo, depois do que eu acabei de falar, nós já vamos entrar com uma nova matéria, com algumas cartas do Novo Testamento. Vamos orar? Colocando-nos diante do Senhor nessa manhã. Deus amado, obrigado por estarmos aqui, muito obrigado pela liberdade que experimentamos. Cada semana, quando ouvimos e assistimos a situação de irmãos nossos em tantos lugares, o nosso coração precisa refletir em gratidão pela situação que temos em nosso país. Não sabemos, ó Deus, o que o futuro aguarda para a Tua igreja, mas no momento, que essa liberdade seja usada para pregar o Evangelho, para proclamar o Teu nome, para viver a vida cristã de maneira bem intensa, explícita, externa, para alcançar a vida de pessoas. Dá-nos nesta manhã do Teu Espírito para ouvirmos a Tua palavra em mais um tema tão prático do nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu começar, meus irmãos, com uma pergunta bem simples. Você já levou uma boa lambada? Lapada, lambada, chinelada. Quem aqui apanhou quando era criança? E aí você pode escolher seu instrumento de preferência, né? Chinelo, preferência havaiana. Cinturão. Agora, a minha preferida, só que não. Varinha de goiabeira. Aquela dói, né? Aquela lá, você, meu amigo, pula mais que canguru. Quem já ouviu esta promessa típica ou digna de político? Pode passar que você não vai apanhar. Ou aquela outra famosa, se correr, é pior. Se me fizer correr, é pior. Como os bons alunos sabem, o nosso tema hoje, da lição número 15, é disciplina física. Este é um tema, meus irmãos, que, não por coincidência, de jeito nenhum, há 1 mês e meio atrás, foi abordado na Conferência da Família pelo pastor Eros Pasquini. Inclusive, eu bato palmas para o meu amigo, né, que já o conheço há quase 30 anos. Bato palmas pela coragem de tratar um tema, porque não era a nossa igreja ou uma igreja, eram várias igrejas ali presentes, e infelizmente, e se você hoje ainda é um desses, prepare-se para sofrer, infelizmente, muito crente está indo na conversinha de justiceiro social, de ideólogos da criação de filhos, psicólogos, etc. Muito crente, até porque possivelmente foi disciplinado da maneira errada, hoje
está respondendo a um efeito pêndulo. Quando você tem uma brasileira que não mora aqui há um tempão, que é a rainha lá acho que é da Suécia, nem sei de onde a loirona era, sai de lá para dar pitaco aqui, acompanhado de quem? A rainha dos baixinhos. Hilari, Hilarie, Você não lembra, não? Pois é, a rainha Silvia e a Xuxa foram até o Congresso, um bom par de anos atrás, para fazer campanha contra a violência contra as crianças. Então, quando a minha mãe pegava pelo lado e dizia assim, eu já disse que... Lembra? Você já apanhou por sílaba? A minha mãe é uma monstra, né? É uma espancadora, né? Quer ver uma coisa engraçada? Em inglês, bater, né, disciplinar, se fala spanking. Quando eu aprendi isso pela primeira vez, falei, rapaz, que coisa esquisita. Porque espancar em inglês isso é o que você chama, irmão, de falso cognato. É a palavra que em uma língua significa uma coisa, mas em outra significa outra completamente diferente, né? Como embaraçado em português e espanhol, né? Então, quando eu vi alguém falando de spanking, eu falei, rapaz, palavra pesada para uma mera palmadinha, né? Mas o fato é, meus irmãos, voltando ao que estou falando, que esse, infelizmente, tem sido abraçado pela sociedade, eu digo a narrativa que foi construída, e, é claro, infelizmente, por muita gente da igreja também. É óbvio, e aí essa nossa lição também vai tratar, que há exageros, né? Com certeza você que é professor, você já pegou algum aluno que chegou na escola e você descobriu marcas nas costas, nas pernas, certo? Completamente inadequadas. Então, o grande problema, irmãos, é que pegam esses casos, né, de adultos descontrolados e mal instruídos e aí colocam como uma regra geral. Ainda tem aquele pessoal que diz assim, eu nunca apanhei e nem por isso sou marginal, como se isso fosse argumento. Mas se você vai verificar mesmo uma pessoa voluntariosa, uma pessoa que acha que o mundo gira ao redor de si. Eu sei porque eu já verifiquei que isso era parte do problema. A pessoa acha que está sempre certa. Ela não teve, que é uma forma de colocar a coisa, o seu espírito quebrado quando faz parte isso daí. E é claro que isso vai evoluir, nós vamos ver isso na lição também, que se não foi disciplinado fisicamente quando a idade é adequada, depois também não conseguiu ser disciplinado em termos de limites. E a coisa realmente começa a degringolar. Vocês devem ter visto esse vídeo de um rapaz grande, 14, 15, 16, 17 anos, há vários vídeos dele, que ele faz um show quando o pai dele também é um tanto quanto esquisito. O pai dele ele não ouve o pai dele, vem almoçar, não vai, vem fazer isso, não vai e tal. E aí o pai dele pega o PlayStation dele e joga na churrasqueira, né? Ele se joga no chão como se fosse, desculpa, parece um retardado, né? Mas é verdade, é uma pessoa, mas não é. Ele não tem doença, ele não tem que tomar remédio. Ele é uma criança que não foi colocado limites. E aí agora o pai reclama em rede social, mas tem que reclamar de si. Ou foi a mãe, eu não sei as circunstâncias. E há vários aí, tem um que ele quebra o celular, toda vez é um eletrônico envolvido, porque não houve limites colocados ali, né? E provavelmente toda vez que saía alguma coisa nova, eles compravam e seguiam a vida, né? Então tá ali, irmãos, a lição número 15, já projetada, disciplina física, ok? Vamos rapidamente para o nosso texto da mensagem de Provérbios. Vamos lá? Clique. O plano moral de Deus para uma vida regrada precisa ser abraçado em atitude de reverente obediência a Yahweh por aqueles que aspiram a vida significativa como indivíduos e como membros de uma sociedade pactual. Então, em todos os assuntos desta lição, e este agora não vai ser uma exceção, se eu quero ter uma vida equilibrada, bem-sucedida, abençoada, pode colocar todos esses adjetivos juntos aí, e eu desrespeito o que Provérbios diz, entre outras coisas, meus irmãos, eu estou dizendo, Deus, o Senhor tem que me abençoar pelos meus princípios, da forma como eu penso que a banda tem que tocar, certo? E em segundo lugar, eu estou dizendo, Senhor, o Senhor sabia o que era melhor para aquela época, mas não para agora. Ou seja, a Bíblia passa de ser um livro atemporal para um livro temporal, um livro que diz respeito a apenas uma época.
e não se refere a um princípio eterno que vale até hoje, ok? Quais são nossos objetivos nesta lição? A disciplina física é necessária, o saber, né? É necessária e não pode ser negligenciada. A disciplina física é necessária e não pode ser negligenciada. Sentir esperança na certeza de que Deus pode moldar o comportamento dos seus filhos. E, finalmente, agir, invista tempo ensinando o seu filho e, sempre que necessário, use a disciplina corretiva. ênfase no sempre e no necessário, ok? Boa parte, irmãos, do que eu poderia falar aqui, eu não vou ter tempo. Mais uma vez, desculpa se o pastor ser repetitivo. Eu lamento porque você não foi na conferência com Eros Pasquini. Nós anunciamos, era de grátis, né? Mas você não foi e ele falou durante quase 3 horas sobre esse assunto e eu não vou poder tratar tudo isso aqui. Então é mais um evento onde você fica com uma lacuna no seu aprendizado porque não houve a liderança. Esses eventos, irmãos, a gente não faz para preencher tabelinha, para preencher calendário, certo? Inclusive, modéstia à parte, eu defendi a vinda do pastor Eros e fui eu que convidei, porque em outras edições desse mesmo evento, nós não tivemos um bom conteúdo. Mas dessa vez eu posso lhes garantir, quem esteve lá, que foi de primeira, né? Tanto nessa parte como a parte que ele falou sobre casais. Então vamos ver o que a gente consegue ver hoje. Eu amo meu filho, jamais bateria nele. Como eu poderia infligir dor a ele? John Piper entende que essa concepção, entre parênteses aí, é fruto da cultura atual e que ele não considera que o próprio Deus nos disciplina através da dor. Hebreus capítulo 12. Como consequência dessa falta de entendimento, hoje o que se enfrenta é uma geração de crianças mimadas. Cabe ressaltar que a defesa da palmada não é uma defesa do abuso físico. Além do mais, é importantíssimo destacar que a base, o principal, o fundamento, o ponto de partida da educação cristã de filhos não está na disciplina corretiva, vara, mas formativa, ensino e diálogo. Então é importante, meus irmãos, destacar isso, que para mim é uma grande falha nossos lares cristãos, né? Há pouca conversa, pouco ensino, pouco diálogo. Às vezes a criança faz uma coisa que não deveria, sobre a qual ela sequer foi avisada que ela não deveria. Então a disciplina física está entrando no lugar onde não houve o ensino e o diálogo, a disciplina formativa, certo? Eu sei que no mundo da sociedade civil, a ignorância da lei não é desculpa de inocência, é verdade, mas nós não estamos falando de crimes, nós estamos falando de regras, certo? Se não é para mexer no vaso da mamãe, você precisa dizer para a criança, porque para ela o seu vaso de R$1.000, para ela não custa nada, absolutamente nada, né? Aliás, até deixar um vaso de R$1.000 ao alcance de uma criança pequena já é questionável, mas, bem, ter um vaso de R$1.000 já é questionável, mas isso é outra questão. Mas às vezes a gente se aborrece com o que a criança faz, mas nós não criamos um ambiente onde ela possa refletir. Eu não sei por que esse trem aí é tão valioso, por que esse treco aí é tão valioso. Mas mamãe disse, papai disse, e agora você tem uma regra, você tem uma norma, você tem uma formação sobre a qual a criança vai interagir positivamente ou negativamente, né? Provérbios fala da importância. Gente, eu não tenho como checar, porque está em contraponto ali, tá? Provérbios fala da importância tanto da disciplina formativa quanto da disciplina corretiva. Ambas são fundamentais, portanto necessárias, e devem ser aplicadas com sabedoria. Há alguns termos, como a palavra ensino, e eu vou sempre, irmãos, dar o equivalente na NVI, sempre que eu percebi, né? Na NVI, em Provérbios 1:2, é usada a palavra disciplina, certo? Por quê? Ensino e disciplina? Mas peraí, ensino e castigo? Não. Preste atenção, meus irmãos. Toda vez que eu ensino alguma coisa para alguém que tem que ser feito A, B, C, D, isto é, disciplina. Quando a gente fala, por exemplo, da disciplina militar, olhei para o Petrônio, ele já lembrei, disciplina militar, a gente está falando de castigo? Não. Normas, regras, a gente está dizendo como a coisa deve funcionar, certo? Então, disciplina vamos fazer deste jeito. Se não é feito deste jeito,
Aí entra a palavra que a gente está mais acostumada, ou a forma, perdão, que a gente está mais acostumado em usar a disciplina, que é a punitiva. Inclusive isso funciona, irmãos, na igreja, ok? Quando a ensino, nós estamos fazendo uma disciplina preventiva, ok? Preventiva. Aí o Sinfrônio, né, está fazendo alguma coisa errada e tal, então a gente vai e tenta resgatar esse irmão para uma forma de disciplina de confrontação. Aí o Sinfrônio diz, não quero saber, vou fazer do meu jeito, você, da língua. E aí vem a disciplina punitiva, né? Preventiva, corretiva, punitiva. Disciplina de igreja, qualquer pastor que faz exame pastoral tem que saber disso, tem que responder, senão não está entendendo direito. É bom? É legal? Não, não é. É ruim pra caramba fazer isso. A pior parte do ministério pastoral é ter que corrigir as pessoas. E ter que, infelizmente, às vezes, como igreja, punir as pessoas. Mas, irmãos, não tem como pular isso na Bíblia. Faz parte da eclesiologia bíblica. A mesma coisa se aplica ao que nós estamos vendo aqui. Então, alguns termos, como a palavra ensino, tem um sentido de instrução e pode implicar coerção física. Muitos pais hoje estão perplexos quanto à questão de bater ou não em seus filhos. Alguns dizem que é uma forma de punição cruel e abusiva, ou que promove a violência. Outros simplesmente dizem que não acreditam na palmada. Mesmo alguns bem respeitados psicólogos cristãos orientam contra a palmada. É fácil ficar confuso. Esta citação é de Ginger Plowman, tá na sua revista aí a fonte, né, dessa citação dessa irmã. No estudo de hoje, focaremos as palavras que mencionam explicitamente a disciplina física, ou seja, o uso da vara no processo de educação cristã dos filhos. Provérbios 23, irmãos, é o nosso texto de partida, versículos 11 a 16. Provérbios 23, 11 a 16. Alguém está com a revista aí? Só pode confirmar uma coisinha para mim, se eu escrevi... Lá no cantinho superior da primeira página, tem o texto base, é 11 a 16 mesmo? Porque o 11 não parece muito no contexto, não. Eu tinha lido, mas acho que automaticamente foi para o dia 12. Mas vamos lá. Pois aquele que defende os direitos dele é forte, ele lutará contra você para defendê-los. Agora é o que eu quero dizer, o 12 em diante que faz sentido. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança, se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Tá ligado. Passou o sanhaço aí e cortou o... Muito bem. Então, Provérbios, irmãos, é bem direto. Não vai morrer não, pode disciplinar que não vai morrer não. Castigue a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Ok? Então esse é o nosso texto básico. Eu acho que deve ser mais um erro de digitação, deve ser de 12 a 16 apenas. Vamos lá, meus irmãos. Vamos falar sobre, primeiro, reagindo negativamente à disciplina. Mesmo que a sabedoria ofereça livramento e bens duráveis aos que se comprometem com ela, nem todos receberão o ensino da mesma forma. Alguns reagirão de maneira positiva e outros de maneira negativa. Nosso estudo começa, irmãos, estabelecendo o óbvio. Bom conselho não significa necessariamente boa aceitação. Isso é para o idoso e é para a criança também. Por quê? Porque a pessoa, o indivíduo, tem vontades. Entendi, mamãe, não posso mexer no pote de biscoito porque está perto da hora do almoço. Tá, mas eu quero. Então tá lá, a criança está vendo, né? Se for cookies, então, com coisa de chocolate, lascou-se. Aí é complicado demais. Eu até fico do lado da criança que eu também pegaria um. Você fica até pensando, né, se a punição vale a pena comer 3 cookies daqueles. Geralmente eles são desse tamanho.
Já está dando água na boca. E aí você quer muito. Então você decide responder negativamente a um conselho que é lógico, faz sentido. Você vai comer 11h30 da manhã, vai prejudicar o seu apetite, depois você vai sentar na mesa e não vai querer comer. Aí vai ser outra novela, né? Você já passou por aquilo? Enquanto não limpar esse prato, você não levanta da mesa. Para quem era magrinho e com pouquíssimo apetite, isso era uma tortura. Porque não queria comer nem o que estava no prato, quanto mais o prato todo. Então, todos nós já passamos por situações onde fizemos escolhas erradas, por não ouvir o conselho e as consequências vieram. Então vamos detalhar isso, irmão, sobre reagir negativamente à disciplina. 1.1. Reagir com hostilidade. Capítulo 1, versículo 29. Vocês estão vendo que este é um tema, como muitos, que está espalhado pelo livro de Provérbios, ok? A gente precisa dar uma passeada aí. 1:29. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, e o texto vai continuar. Irmãos, a tentativa de ensinar a criança no caminho do Senhor pode ser recebida com hostilidade por parte do aprendiz. O termo aborrecer, na nossa NVI aqui, desprezar, tem o sentido de odiar, abominar, detestar, ser hostil, ter um sentimento de hostilidade aberta e intensa antipatia. Ou seja, apesar de vir de lá com uma voz maternal ou paternal, com uma voz compreensiva, estamos conversando uma boa, estamos aconselhando tranquilamente. A criança não quer, certo? Obviamente nós estamos falando aqui de criança, mas isso serve para muita gente, né? Inclusive, quando você percebe uma obstinação por parte da criança, é que a forma do discurso muda, mas a primeira abordagem precisa ser com tranquilidade, precisa ser com mansidão, ok? O tom sobe como resposta à obstinação, à teimosia, à hostilidade do lado de lá. Eu já estou colocando aqui, irmãos, uma dica de que muitas vezes a disciplina não cai bem, porque o ponto de partida já é com irritação. E eu sei, gente, eu sou pai de 3. Eu sei o que é quando a criança parece que aperta todos os botões certos, né, na sua mente, né, e você queria esganar só um pouquinho, né? Porque você fica extremamente irado com o comportamento, repetidas desobediências. Mas a primeira abordagem precisa ser desprovida de emoção, por assim dizer, porque caso contrário, provavelmente não vai transcorrer algo bom a partir daí, certo? Porque já está partindo de uma reação. Mas se começa bem e ainda assim é recebido com hostilidade, com desprezo, é algo que já é da natureza pecaminosa daquele que está sendo repreendido. 1.2. Vocês vão perceber, irmãos, que as palavras são intercambiáveis, porque, deixa eu explicar. O tradutor, ele tem lá o termo em hebraico, certo? Então você tem, por exemplo, 6, meia dúzia, 3 mais 3. E ele precisa traduzir. Então quem traduziu, o João Ferreira de Almeida traduziu de uma forma, quando foram traduzir a NVI, ou a NVT, ou o que quer que seja, eles entenderam que era melhor de outra forma, porque as palavras são praticamente o mesmo significado. Elas apenas aplicavam-se de intensidades diferentes. E parte dessa intensidade ou não, meio que se perde, são 3.000 anos, desde que esse texto foi escrito. Então vocês vão perceber agora, olha o 1.2, com desprezo. Palavra que a NVI usou no verso anterior, certo? No verso 29. Olha o verso 30. Eu vou ler o 29, vocês verem como é que funciona. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, como é que a Ara traduziu? Visto que aborreceram, não é isso? Então, diferente. Olha o 30 agora. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, certo? Isso é parte do paralelismo hebraico, paralelismo de sinônimo, né? De comparação de 10 iguais, ok? Há o paralelismo de contraste, que a gente vê também, mas esse ele está repetindo a ideia. Isso é uma prática judaica amplamente usada, tanto nos livros poéticos como até fora deles. Mas vamos ver. A segunda reação negativa à disciplina é desprezo, e a NVI traduz como? Faz pouco caso. Alguns ouvintes não aceitam nem conselhos, nem repreensão.
A repreensão da sabedoria implica correção acompanhada do uso da vara, sendo, desta forma, um ensino acompanhado de dor física ou emocional. Tal repreensão é não somente rejeitada, mas desdenhada. O aluno sente por ela forte desprezo ou antipatia, rejeitando como coisa de pouco ou nenhum valor ou os ensinamentos da sabedoria. Eu queria dizer, irmãos, que a gente vê só em criança, mas eu já vi em adulto. Eu já soube de situações de disciplina eclesiástica em que a pessoa menosprezou a colocação da igreja, da liderança da igreja. A pessoa fez pouco caso do que estava acontecendo. Vão me desligar? Eu vou ali e me ligo a outra igreja. Tá ótimo. Ela em nenhum momento parou para considerar que a razão pela qual ela estava sendo desligado da igreja, em outras palavras, excluído, era algo que ele precisava considerar. Tem algo errado comigo. Como é que dezenas de pessoas, será que todo mundo se juntou para um complô contra mim? E interessante, irmãos, que em um desses casos, eu conheço alguns, ele chegou todo garboso, todo contando vantagem, em uma outra igreja meses depois. Só que deu ruim. Chegou lá, tinha um pastor bíblico, um pastor equilibrado, ouviu, disse, obviamente, irmãos, quem conta um conto, acrescenta ou retira um ponto. Ele não contou toda a história. Quando chegou lá, ele ouviu, não entendi. Ele fez aquilo, irmãos, que eu falei na Assembleia da Igreja, que eu sempre faço. Ele entrou em contato com o pastor original. E aí ouviu o outro lado, o resto da história. Quando esse irmão veio novamente, disse assim, meu irmão, agradeça a Deus pela igreja que você tem. A igreja lhe amou, não tolerando você no seu pecado. O irmão precisa abandonar essa prática e ir lá e pedir perdão à congregação que tentou lhe ajudar e você não quis. Sabe o que ele fez? Foi procurar uma terceira igreja. É a pessoa que faz pouco caso da disciplina, não está nem aí para isso. A criança também, infelizmente, age assim. Ela tem esse forte desprezo, antipatia, porque o que está sendo feito não está atendendo aos meus desejos, ao que eu quero, está atrapalhando o meu estilo de vida, está atrapalhando as minhas escolhas, e ele não vai aceitar isso, vai desprezar. 1.3, irmãos, usa a palavra apostasia. Como vocês bem sabem, a palavra apostasia, nós falamos isso meses atrás, né? Ela tomou a conotação em português de abandono de uma fé, de um ensino ou de uma ideologia, certo? Então, alguém que é de esquerda, abandona a ideologia de esquerda e se torna de direita. Ele apostatou da ideologia de esquerda, ok? Alguém que, de repente, na medicina, né? Ele estudou medicina, tudo certinho e tal, então ele abandona a medicina tradicional, ele vai apostatar da medicina tradicional, ele abraça a medicina tal da holística, né? Que usa cristais, que usa som. O camarada está com câncer, mas o cristal vai curar, né? Então ele então ele apostatou de uma coisa e abraçou outra, ok? Por que eu estou lembrando isso, irmãos? Porque eu ensinei em escatologia que originalmente essa palavra sozinha não significa isso. Ela significa abandonar, sair. Mas o quê? Ela tem que ter um complemento. Tem que ser apostasia da fé, ok? Apostasia dos esportes. Abandonei os esportes. Eu, por exemplo, apostatei do futebol. Depois de 2 cirurgias de joelho, amo o esporte, adoro bola, mas não quero mais saber, porque fisioterapia não é coisa de Deus. É de Deus, mas não quando você passa por ela. Dói demais da conta. Então, eu apostatei do futebol. Tem que ter um complemento, ok? Neste caso, meus irmãos, ele vai apostatar do quê? Olha lá. Hebreus, onde eu tirei isso? Vamos ler o 2,13, só porque está na ordem e eu estou do ladinho? 2,13. Eu vou ler o 12. A sabedoria o livrará dos caminhos dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam, olha aí, que apostatam as veredas retas, para andarem por caminhos de trevas. O que apostatou do quê? Das veredas retas, do caminho certo, ok? Agora, 10:17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros, ou seja, faz outros apostatarem daquilo que deveria estar fazendo na vida. Como é que é isso? Vamos lá. Tendo como ponto de partida o fato de o jovem vir sendo ensinado desde a idade eterna,
Provérbios entende que muitos não se comprometerão e abandonarão o ensino dos seus pais, ou seja, apostatarão do ensino dos seus pais. Assim, deixam de seguir o caminho que conduz à vida e andam errantes. Rejeitam o caminho da justiça e seguem os caminhos das trevas. Ao falar sobre essa reação à correção, Provérbios usa o mesmo termo, olha que interessante, irmãos, utilizado para descrever o comportamento da mulher infiel que apostata, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece do seu compromisso com Deus, que está lá, Provérbios 2. Então, irmãos, olha que interessante. O que precisa então para a gente dizer que essa criança rebelde está apostatando? Precisa ter um ensino anterior. Lembra que eu falei? Então, muitas vezes a criança fica confusa. Eu presencio isso, irmãos, de vez em quando, né? Na rua e tal. Você vê uma criança disciplinada e ela está um tanto quanto meio com aquela cara de perdida. Ela pode ser sonsa, sem dúvida nenhuma. Criança, não, pastor, são anjinhos. Nem tem pecado, vai nessa. Vai. Quando você pega aquele embrulho na maternidade com cara de joelho, entendeu? Aquilo que você ainda sabe, tem que esperar para ver se vai criar, se vai ser ET ou ser humano, entendeu? Pecador, certo? É uma larva de pecador. Já é pecador em potencial, mas logo vai virar uma linda borboleta pecadora. Não tem para onde, meus irmãos. Você que casado, você ainda pensa assim, venha conversar comigo, que eu não sei que mundo que você vive, mas solteiro, não se iluda. Filho de pecador, pecador é. Só teve uma exceção na história da humanidade, você sabe de quem eu estou falando, né? Grande JC. Tirando ele, amigo, todos nós nascemos sobre a égide, sobre a sombra, sobre a nuvem negra do pecado. Está dentro da nossa essência. Infelizmente, irmãos, isso não muda. Desde o berço, a criança é voltada para si. Vocês estão esperando um tempo para falar isso desde meu aniversário. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Pronto, já falei, já pode tirar da lista aí, já falei o cifrone 3 vezes. Não tem para onde, meus irmãos. É só você criar errado, né? A cama, ele não gosta de ficar na cama. A cama tem espinho, a culpa é sua. Porque toda vez que ele você pega. Quando a gente estava, né, com um deles pequenos e tinha gente assim, ele está chorando, não posso pegar. Não. Está alimentado, fralda limpa, né? Tem um sprayzinho com cheiro aqui no quarto para ficar bem bonitinho, né? Tal. Tem um mobile que fica lá, tá? Ele quer o quê, irmãos? Que ser atendido. Isso é a natureza do ser humano voltado para si. Estou vazio. Aí se é você chorando, não é a criança não, né? Não consigo vê-lo chorar. O problema é teu, o problema não é a criança não. E muitas vezes, irmãos, isso aí tem a ver mais com o ego da mãe, ou do pai também, do que da própria criança. O que vão pensar de mim? Teve uma pessoa que leu o tal do Nana Neném e falou assim, esse livro ensina tortura. Rapaz. Porque a criança está chorando de manhã e você não está atendendo a criança. Então, irmãos, voltando aqui, tem que ensinar, é de menino que se torce pepino. Nem entendo o que esse ditado fala mesmo, porque eu nunca torci pepino, mas você entendeu o que isso significa, né? Você ensina desde pequeno. Você tem que colocar as regras de como a coisa funciona desde pequeno. Caso contrário, depois você não vai dizer, não, a criança fez o que quis. É porque ela não sabia o que era a alternativa. Ela não sabia o que ela deveria fazer. Então, você tem, por exemplo, uma regra, só pode sair da mesa se pedir, com licença, posso levantar da mesa? Então, se você não falar isso, meus irmãos, como a criança vai adivinhar? Você quer ensinar a criança algum... Eu estou falando disso, mas de qualquer comportamento de educação, né? De modos. O que é, então? Você foi criado... por exemplo, a criança está com o cotovelo em cima da mesa. Aí você diz para ela assim, se eu fizesse isso, a minha mãe me dava logo o catiripapo. Aí a criança está se perguntando assim, o que é isso? Porque você não falou o que era que não podia fazer. Agora, se você ensinou 1, 2, 3 vezes, e eventualmente ela diz, vou fazer do meu jeito, aí é o nosso ponto 3 aqui, 1.3. Ela está apostatando porque o que você ensinou, ela não quer fazer.
O que você disse, assim é melhor, ela quer fazer de outra forma. Agora, é claro, meus irmãos, filhos não são robozinhos. Aqui e acolá vão ter algumas coisas que eles vão apostatar, no sentido de que eles de fato ponderaram, cresceu, né? Papai, eu entendi, mas eu prefiro fazer de outra forma. Às vezes a forma que ele vai fazer é até melhor que a sua. E não é uma coisa do moral, ética, não, apenas gosto. Então, não estou dizendo aqui neste ponto que tudo que você ensinou, Ctrl+C, Ctrl+V. O outro ser humano que você gerou tem que ser igualzinho. Não, ele vai ter outras ideias, né? É por isso que eu tenho tios botafoguenses e os filhos são tudo rubro-negro. Olha que bênção. Olha, escolheram o melhor. Eles mudaram, apostataram, tá vendo? Vascaíno também, tem tios vascaínos, os filhos são tudo flamenguistas. Deus é bom. 1.4, gente. Vai responder também negativamente com ódio. Isso aí é mais pesadinho, né? Vamos lá. De novo eu vou para o segundo, porque está aqui perto. 15:10. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho, quem despreza a repreensão morrerá. Mas o 1:22 é o que vai nos esclarecer melhor. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Que no caso aqui é, até quando vocês odiarão o conhecimento. À semelhança dos ingênuos e zombadores, os tolos também não aceitam a correção. Eles reagem com ódio, com forte sentimento de hostilidade e intensa aversão. Eles também rejeitam a disciplina quando se opõem a ela. Tanto o apóstata, né, o que abandona, aquele que abandona a repreensão, quanto o que odeia a disciplina, colherão as consequências irreversíveis de rejeitar a instrução, neste caso, a morte eterna. Aquele que odeia morrerá por sua falta de disciplina e por seu excesso de loucura, pois se tornou endurecido contra a verdade. Era uma vez essa criança, filha de um professor meu, 2 aninhos, pequenininho, e eu conversava muito com ele sobre criação de filhos e tal. Hoje todos são adultos. E essa criança em particular é um alto oficial da Força Aérea Americana. E eu conversava com ele bastante sobre isso. E esse do meio, ele era o mais obstinado. Mas assim, eu já vi, né? Porque eu meio que bisbilhotava de longe, porque ele sempre tomou os filhos à parte, privadamente para conversar. Mas como dava para pegar um ângulo e ver, eu entendi o que ele havia me falado. Esse em particular, que eu vou chamar de Sinfrônio, ele tinha uma feição de ódio. 2 aninhos. E o meu professor fazia tudo certinho. Conversava com ele que ele tinha feito errado, conversava na altura da criança, não de uma perspectiva de cima para baixo, explicava o que ele havia feito de errado, tal. Ele não mostrava arrependimento, só respondia de mas é aqui, mas é aqui, mas é que o meu irmão... Todas aquelas coisas que a gente já viu na Bíblia sobre quem quer fugir da responsabilidade do pecado, 2 anos, gente, fazia. Quando finalmente chegava e o pai falava, você vai apanhar, porque você não está atendendo o papai, não atendeu o papai, você continua não atendendo o papai. Meu amigo não descia uma lágrima, na força do ódio. E ele falou assim, esse me preocupa. Como vai ser com o passar do tempo? Eu pensei comigo, graças a Deus que é o mais magrinho, né? Porque eu tinha até medo. Com um adolescente igualzinho, esse menino de 2 anos, eu tinha medo de morar na mesma casa que essa criatura. Ia ficar com a porta fechada. O irmão dele, que era fortinho, bem forte mesmo, né? Pequenininho, já tinha uns musculinhos assim. Eu falei assim, ele era bem mais manso, bem mais tranquilo. Mas esse daí, olha que valeu a pena. A minha avó que dizia, né, minha avó teve 10, todos apanharam, ó, saiu tudo gente, saiu nenhum bicho. Assinado Dona Maria Viana. E não vou falar o nome dele, fulano, encontrei tempos depois, um adulto equilibrado, não era revoltado, não era traumatizado, não era nada. Deu trabalho, que é o que muitas vezes, meus irmãos, nós pais não queremos. Aquela palmadinha, né, aquilo que só faz ficar mais sem vergonha.
sem diálogo, sem ensino, sem nada. Você só descarregou a sua frustração. Não disciplinou nada. Pode até não ter dado forte, alguma coisa assim, mas você simplesmente contribuiu com o problema e não solucionou o problema. E aí, meus irmãos, ano após ano, eu fiquei no seminário 4 anos, né? Você via a criança mudando paulatinamente, né? Porque, eventualmente, o ensino do pai chegou ao coração. Inclusive, ele compartilhou comigo quando toda hora sai o nome dele. O Cifrone, quando rolou a primeira lágrima. Por quê? Não foi quando ele apanhou. Foi quando o papai explicou por quê, certo? Por que ele tinha entristecido a mamãe. Porque ele estava quase mandando o filho para o mágico de Oz para ganhar um coração, porque parecia que não tinha. Uma criança daquele tamanho, meus irmãos, que não sente arrependimento, remorso, que seja, tristeza pelo que vai fazer, esse é o pecado, irmãos. Claro que nós todos somos diferentes, mas esse traço vai causar dano em cada um de nós, e é a mesma coisa dessa criança. E aí, graças a Deus, a disciplina funcionou. 1.5, irmãos, para irmos para o nosso intervalo. Com rejeição, ok? 1, 24, 25 e 13, 18. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. E aí ele vai continuar no 26. E eu de minha parte vou rir-me de sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. 13, 18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Olha aí o paralelismo de contraste da poesia hebraica. Está vendo? Repetindo, quem despreza a disciplina está em contraste com quem? Quem acolhe a repreensão. Cai na pobreza e na vergonha, está em contraste com o quê? Recebe tratamento honroso. Viu? Uma coisa diferente da outra. Relativamente simples, irmãos, pregar em provérbios, como você percebe, fica atento ao que está nesses detalhes aí. Bem, o ouvinte também pode reagir com descaso à repreensão. Rejeitar é empregado como sinônimo de, obviamente, não aceitar. Esses termos expressam a atitude de insubmissão do jovem. Tal comportamento é fruto do descaso com a repreensão. Fica evidente que aquele que rejeita a repreensão colhe, inevitavelmente, os frutos da desobediência, que é o que continuou o texto ali. Aqueles que desprezam a disciplina do Pai são disciplinados pelo Senhor com pobreza e vergonha. Então, meus irmãos, os antigos, e minha mãe usava muito esse ditado, tinha um ditado que é o seguinte: se conselho fosse bom, a gente engarrafava e vendia no supermercado. Esse é um ditado, irmãos, que vem da frustração de você tentar colocar em pé quem quer ficar deitado. Eu chamo de síndrome do João Bobo ao contrário. Sabe aquele boneco inflável que você deita e ele levanta? É o João Bobo, né? Então, as pessoas têm o síndrome do João Bobo invertido. Ao contrário, você tenta colocar em pé dizendo é assim, e a pessoa deita. Você diz, meu irmão, é assim, e ele deita. Meu filho, é dessa maneira, e ele faz de outra. Porque, infelizmente, irmãos, número 1, você não está sempre certo. Esse é um primeiro problema. Nós somos fontes falhas de conselho, é verdade. Porém, número 2, uma pessoa amorosa, um conselheiro, um discipulador, um pastor, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, pessoas que amam o objeto do seu conselho, pode botar a mão aí no fogo, não vai acontecer nada não, claro que não vai fazer isso, porque você ama aquela pessoa, você está de fato querendo ajudar, você não é a prova de falha, mas eu entendo que pela intenção, e espera-se, pelo limite do seu conhecimento, você vai dar bons conselhos. Infelizmente, nem sempre o sujeito do seu conselho vai seguir aquilo. E o resultado é, com a rejeição, as consequências. Irmãos, como isso é triste. No caso de uma criança, que é o nosso tópico principal aqui, vai vir a disciplina física, certo? Porque já passamos pelo conselho, já passamos pelo ensino, certo? E agora, infelizmente, ele insiste obstinadamente e está rejeitando aquilo que foi instruído. Essa é a consequência. Mas é com filhos mais velhos, e com filhos adultos, e com irmãos em Cristo, que de alguma forma, né, você pode não ser
autoridade, dono da vida da pessoa, qualquer coisa assim, mas ele lhe procurou e você disse, olha, eu creio que é dessa maneira, né? Então, ontem eu procurei um conhecido meu, eu entendo que eles frequentam algum tipo de igreja e eles estão separados, são 2 conhecidos meus, e eu disse para ele assim, olha, eu queria conversar contigo. Ele falou, tem só uma conversa sobre coisas do dia a dia? Aí ele, mas o que é? Eu falei, então tá bom, eu vou adiantar e falei, né? Eu queria conversar com você sobre a sua situação com a fulana, queria oferecer minha ajuda, dei um pouco de credenciais, não faço isso há 30 anos, talvez eu possa dar alguma luz, jogar alguma luz na situação que vocês estão passando e tal. Eu não a procurei, queria procurar você primeiro para não dar margem a qualquer, né, comentário, qualquer coisa assim, que eu fui atrás da esposa primeiro, enfim. Melhor fazer isso que alguém achar que fosse de porco é tomada. Então eu fui atrás do esposo, conversei, e eu percebi que ele quer e não quer. E é aquilo, meus irmãos, tudo bem. Ele disse, não, aconteceu isso, eu estava fazendo isso, ela estava certa em... Não estava, não. Estava certa em me colocar para fora de casa? Não estava, não. E porque eu realmente estava errado. Não, errado você estava, mas ela não estava certa em achar que você estava errado e essa era o que ela tinha que fazer. Mas enfim, porque até é um negócio ruim, mas que se resolvia conversando e resolvendo, né? Mas o ponto é que ele acha que se me abandonando aquilo, tá resolvido o problema matrimonial deles. Eu falei, não, isso que você fez e a forma como ela reagiu são sintomas. Vocês vão resolver os sintomas e a doença vai continuar lá. Mais à frente, nos anos, vai aparecer em outra coisa, porque vocês não resolveram nada. Mas, ó, isso sou eu, né? Só faço isso há 30 anos, se você quiser seguir do seu jeito, pode seguir, mas eu estou... Aí eu falei, segunda-feira, eu vou botar meu carro para consertar, e aí eu, se quiser passar lá na oficina para me pegar, aproveito na carona, a gente acha um lugar para comer, tomar um café, e a gente conversa. Não sei, irmão, se vai aceitar. Por quê? Porque as pessoas rejeitam. Você não tem como obrigar ninguém a seguir o seu conselho. Infelizmente, nem o infante. Ela vai simplesmente, como fruto da desobediência, como está aqui, como fruto da rejeição, colher os frutos da sua desobediência. Porque, como eu te falei, já disse em sabedoria antiga, se o conselho fosse bom, você engarrafava e media no supermercado. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque é frustrante, mas não é optante. Nem sei se a palavra existe. E diante da situação, Deus trouxe ao meu conhecimento a situação desses 2, supostamente, irmãos em Cristo. Né? Eu digo supostamente porque não conheço a igreja deles direito, não vi um vídeo, né? Igreja da parede preta, da luz apagada, de muitas luzes e tal. A probabilidade de que não existe um grande e profundo ensino bíblico é real. Né? Não vou tapar o sol com a peneira. É real, é bem possível. É mais provável do que possível, na verdade. Então eu não sei, mas meti a minha colher. Por quê? Porque você não pode ver o seu filho, né, o seu jovem, o seu irmão em Cristo, indo em direção ao abismo, meu irmão, e não oferecer disciplina. Ou seja, não oferecer o quê? Ensino. É seu papel. O pastor só está dizendo que eu tenho que me meter na vida dos outros? Exatamente. Nunca, nunca acho, meus irmãos, que a privacidade de alguém inclui o seu pecado. Isso é a pior coisa que pode haver na comunidade cristã. Nunca acho que isso é da vida dele, não tem nada a ver com isso. Você tem que ser obviamente, cortês, né? Eu fui extremamente cortês no telefone com ele, estava no WhatsApp, na verdade, e tal. Eu, de maneira nenhuma, eu falei assim, não quer então? Não tinha nenhum. Até o final, falei, me coloquei à disposição. Posso obrigá-la a vir? Não. Posso levá-la até a água, mas obrigar a beber eu não posso. Mas eu fiz a minha parte. Quantas vezes, irmãos, dentro de casa, as coisas estão erradas com nossos filhos, a gente não faz a nossa parte, e aí quando a gente passa do limite, aí vai disciplinar. Está tudo invertido. Está tudo errado. Por isso, filho dá trabalho. 1 dá, 7 dá também. Não importa, meus irmãos, o trabalho, é claro, à medida que você faz desde o começo, ele melhora com o passar do tempo. Ok?
ele minora com o passar do tempo. Agora, se você não faz do começo, lá na frente ele vai piorar drasticamente, porque as consequências dessa dureza de coração vão começar a aparecer. Vamos então, irmãos, para reagir positivamente à disciplina depois do nosso intervalo, ok? 5 minutinhos, irmãos, já regressamos. Muito bem, meus irmãos. Número 2, reagindo positivamente à disciplina. Mesmo tendo consciência de que o filho pode reagir negativamente à correção, o pai o encoraja e espera que ele tenha uma atitude sábia. Espera que o filho entenda corretamente a disciplina. O desejo do pai é que, ao ser disciplinado, o filho reconheça o erro e entenda o objetivo da correção. Então, como eu falei, irmãos, alguns minutos atrás, nenhum conselho, ensino, disciplina, você tem garantia de que a resposta vai ser de uma forma ou de outra. Então, nós já examinamos algumas respostas negativas que podem acontecer, mas vamos ver o outro lado também. 2.1, ele pode responder com arrependimento, ok? Versículo 23, capítulo 1. 23. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. A sabedoria é concedida aos que se arrependem. A expressão deem ouvidos, na NVI, acatar, tem o sentido de retornar, ou seja, fazer um movimento linear de volta a um ponto anterior. Provérbios entende que os jovens são naturalmente inclinados à insensatez e, ao serem disciplinados, precisam reagir com arrependimento e humildade, buscando mudança de sentido. Essa postura é necessária para que o aluno receba do Espírito da sabedoria e conheça as suas palavras. Irmãos, eu posso testemunhar, e eu creio que você também, que você já esteve em um momento de obstinação. Ou sou só eu? Você estava fazendo alguma coisa errada, você estava insistindo naquele curso de ação, porque você tinha suas razões. Ele que veio a falar comigo, você não sabe o que ela fez, você não sabe o que eu tenho sofrido, então você racionalizou e você está no seu curso de obstinação. E aí, meus irmãos, pela enorme graça e misericórdia de Deus, uma mensagem, um irmão que veio aconselhar, um livro, uma música, quebra o seu coração, quebra o seu espírito, e você meio que acorda como se saísse literalmente de um torpor. É o torpor do pecado, o torpor da obstinação. Quando nós estamos nesse estado primeiro, irmãos, a gente tem uma certa visão de túnel, sabe? Não consegue enxergar nada mais, só aquilo que me foi feito, justificando a minha reação. Quando o Espírito, meus irmãos, abre o nosso entendimento, nos mostra a alternativa, que é a mudança de postura, o arrependimento, porque independente do que fizeram contra mim, irmãos, eu tenho que me arrepender do meu pecado, do que eu estou fazendo. Então, quando eu passo por isso, irmãos, é isso que você experimenta. A sabedoria é concedida, quando você começa a enxergar de verdade, com clareza, aquilo que está acontecendo dentro de você. Eu estou descrevendo para você, meus irmãos, o processo de arrependimento. Como que, por uma fração de segundo, você estava de um jeito e aí você agora está de outro. Por uma fração de segundo você queria o mal da pessoa que lhe causou mal, e Deus muda o seu coração de tal maneira que você é capaz de querer outra coisa completamente diferente, orar por aquela vida, e você muda. Esse é o verdadeiro arrependimento. Não é, deixa para lá, mas privadamente você está matando a pessoa na unha, né? Isso não houve mudança de coração nenhuma. Você está tolerando racionalmente o mal que lhe foi feito, mas continua amargurado com aquilo. O ponto aqui, meus irmãos, é que há dividendos, há lucro. Enquanto que a obstinação, o ódio, a rejeição que vimos antes traz consequências, o arrependimento, o que vamos ver por agora, traz bênçãos, lucros, dividendos, ganhamos algo da parte de Deus. Por que será isso, irmãos?
Porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Está lá em Tiago. Isso é simples assim. Não sei aquele camarada que diz que você é o ponto fraco de Deus. Né? Não, meu irmão, se Deus tivesse um ponto fraco, Ele não tem. Deus tivesse alguma coisa que você pode ter certeza que Deus vai responder positivamente, é um coração humilde e contrito, porque isso está na Bíblia. Um coração humilde e contrito, tu não rejeitarás, ó Deus. Não é isso que está lá? Agora o coração endurecido, empedernido, orgulhoso, aí fica difícil querer contar com a benesse do Senhor, né? Então, arrependimento e também agora, 2.2, aceitar. Vamos lá para os nossos textos que trazem luz sobre o que vamos ver. 13, 18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Essa é a palavra diferente na NVI. Em vez de aceitar, acolhe, até mais bonita, né? 4:21. Nunca as perca de vista, guarde-as, ou seja, acate-as no fundo do coração. Está se referindo, irmãos, às palavras do Pai. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração. Volta lá para o final, 15:31. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Você pode colocar aí que quem aceita a repreensão construtiva. Os ouvintes são encorajados a aceitar a instrução. Aceitar, NVI, acolher, tem tanto o sentido básico de receber e manter, quanto de observar, guardar, obedecer a um mandamento com diligência e em detalhes. Então não é só aceitar aqui, mas é transformar em prática de vida. Para que isso aconteça, o jovem não poderá desviar a sua atenção ou perder de vista. Esse comportamento positivo será acompanhado de honras, de uma vida próspera e bem-sucedida. Os que aceitam a disciplina e a instrução desfrutam de um lugar privilegiado e de destaque na comunidade. Assim como a desobediência conduzirá ao comprometimento com os caminhos da injustiça e à convivência com os que a praticam. Os que aceitam a repreensão desfrutarão permanentemente da companhia dos sábios. Mas aqui a gente pode fazer um contraste bem conhecido entre os dois primeiros reis de Israel, certo? Saul é de propósito escolhido porque o povo gostou dele. Diz o texto que do ombro para cima ninguém passava a Saul. Cabra grande, forte, bonitão, com certeza as meninas se derretiam. Então, quando olharam, disseram, agora a gente tem um rei, né? E Davi? Jovem, com certeza não era muito forte, porque era pequeno ainda, era jovem, apesar dos feitos que tinha, né? Matou um leão, matou um urso, depois Golias, etc. Tanto que o próprio Samuel diz, como é que é? Dá uma olhada nos outros irmãos dele. Esse daí, o contraste, irmãos, Deus Ele quase soleta para a gente o que Ele está fazendo. Agora vamos olhar o interior de cada um. Saul era um homem sem coração para Deus. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Certo? Só para completar, Salomão era um homem de coração dividido para com Deus. Tá pronto o seu estudo bíblico, pode avançar. Então, Saul, meus irmãos, ele ouve a repreensão, cria desculpas, culpa os outros, né? Culpa o próprio Samuel. Você demorou, os soldados me pressionaram, sou vítima. Por favor, alguém da esquerda me ajude aqui que eu estou sendo cancelado por Samuel. E Davi, meus irmãos, nem de longe ele era perfeito. E é bom que a Bíblia registre que ele não era perfeito. Mas quando repreendido por alguém que corria o risco da própria vida, Natã, nenhuma palavra de rejeição, de resistência. Irmãos, esse para mim é um dos momentos mais admiráveis de Davi. Como ele responde à confrontação. É um momento, eu diria até invejável de Davi. Porque diante daquela historinha, né, das ovelhas e tal,
ou da ovelha, que é contado por Natã, e diante da última frase, né? Qual é a última frase de Natã, irmãos? Tu és o homem. Porque ele contou a história e Davi prontamente disse que não viva tal homem. Aí Natã disse, ele é você. E aí Natã continua. Em nome do Senhor eu falo, eu te tirei de trás dos rebanhos, se isso ainda fosse pouco eu teria lhe dado mais. Perceba, meus irmãos, que Deus está colocando ali, porque Davi tinha a essa altura pelo menos 3 esposas. O que Deus está dizendo é o seguinte, se isso ainda fosse pouco, eu daria mais uma, mas não a ovelha do teu próximo, o qual era mais honrado que você, diga-se passagem, e nem judeu era, para ficar ainda pior a situação de Davi, mas ele é um homem quebrantado. Aí você conhece o Salmo, né, irmãos? 42, 51 e tantos outros que ele escreve nessas circunstâncias. O ponto aqui, meus irmãos, é que são 2 escolhas, são 2 caminhos. Agora, nem sempre Deus vai colocar o Natã na sua vida, tá? Detalhe, e nem sempre você vai ser Davi. Deus pode colocar uma pessoa extremamente equivocada nas suas palavras, nos seus métodos e até no seu argumento, e você ainda está certo. Então, a minha humilhação e vestir de pano e de pó é como eu respondo em humildade. Quando eu respondo em humildade, quando alguém me trata de uma maneira errada e eu ainda estou certo, estou colocando o quadro aqui ainda pior do que Davi, porque pelo menos ele estava errado. E obviamente, como eu respondo com humildade, quando estou errado, que é o óbvio, né, da nossa escola, nosso ponto aqui. Reagir positivamente, irmãos, então, eu gosto muito como a Nevi coloca, é acolher o conselho. Uma coisa que ajuda, irmãos, né, é que já vimos em outras partes da nossa matéria, é não ser precipitado. É o famoso ditado que Deus nos deu dois ouvidos e uma boca, né? Aí a Bíblia fala claramente que a gente deve ser tardio em falar e pronto a ouvir. Talvez você tenha um primeiro impulso, né, de responder prontamente aquele ataque, aquela coisa. Respira fundo, conta até 1000, não até 10, conta até 1000. Pede um time out aí, depois a gente volta aí, né? Viu, casados? Depois a gente volta nesse assunto aí, porque agora eu estou com vontade de lhe esganar só um pouquinho. Então, não dá para conversar. Senão você fala a primeira coisa e você vai cair no ponto 1. Rejeição, ódio, etc. ao conselho que está sendo dado, em vez de acolher. Nossa natureza não ajuda nada, irmãos. Temos um enorme desafio aí. 2.3, bem similar, capítulo 2, versículo 8, guardar a repreensão, a disciplina, né? Pois, eu vou voltar no 7. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo. Protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Outra atitude positiva é traduzida pela palavra guardar. O jovem deve preservar cuidadosamente os ensinamentos como quem guarda uma pedra preciosa. E será feito por meio de uma vida de obediência e submissão ao Senhor. Sabe, irmãos, é impressionante como você verifica uma vida de uma pessoa por um longo tempo, ou a sua própria, e você percebe ou não este dividendo. Como que guardar aquilo que foi falado antes e aplicar agora, especialmente na sua infância, pré-adolescência e adolescência, e você aplicar agora na sua vida adulta, ou a pessoa aplicar, você percebe ela colhendo dividendos daquilo lá, vendo que Deus está guardando o seu caminho, porque ele está vivendo, se transformando em um adulto diferenciado, alguém que faz a coisa de uma maneira que o distingue de outros, que claramente tem desprezado o ensino que recebeu, ou nem recebeu, o que é pior, né? Nós temos, irmãos, há muito tempo no nosso país, uma necessidade de uma mudança de essência nas nossas famílias. Eu estava comentando com a minha esposa, eu tenho um pouquinho de dificuldade com gente mal educada. Mas, rapaz, sabe, aquilo apela lá para o âmago da minha santidade e às vezes sai derrotado. Quando você está, por exemplo, conversando com alguém e tal, e a pessoa
entra e fala com o seu interlocutor como você simplesmente fosse transparente, ausente, está lá. A pessoa não aprendeu a entrar e dizer, com licença, bom dia, desculpe interromper. E sempre a gente entra e sai falando. Onde foi a falha aqui, meus irmãos? Em casa. Não aprendeu desde pequeno regras simples de educação. E meus irmãos, certo? Com licença dos dois estrangeiros presentes, isso é da nossa cultura e está se tornando epidêmico na cultura brasileira. Uma cultura de falta de educação. Mas você não é patriota. Não tem nada a ver com isso. É você perceber o comportamento das pessoas. Faz um teste, chega num guichê para ser atendido, e espera, logo vai chegar alguém, vai entrar no seu atendimento para perguntar à pessoa, sem pedir licença, pedir se poderia ser atendido, né? Posso tirar uma dúvida? Alguma? Nada. A pessoa simplesmente atropela e vai, porque não aprendeu. Isso tem a ver, irmãos, disciplina é ensino. Essa pessoa não foi disciplinada cedo, aos limites dos seus direitos, e agora na vida adulta, as consequências estão chegando. Vamos inverter? Quando você vê uma pessoa, né, que pede licença, uma pessoa que espera a sua vez, a pessoa que você está conversando e ela chega, ela espera até ser endereçada, ela nem nada fala, antes de abrir a boca, você sabe que aquilo começou em casa, não começou na escola, foi em casa, pais que ensinaram regras simples de educação. E aí quem dera, né? Isso fosse o modus operandi, isso se multiplicasse na nossa sociedade. Vamos para o nosso ponto 3, irmãos. Deixa eu calcular aqui a minha... Tem um pontinho longo. Vamos lá. A importância da disciplina física. É importante que a disciplina instrutiva venha sempre antes da corretiva. Isto porque, se o filho não é primeiramente ensinado, não faz sentido ser corrigido com vara. Porém, sempre que a disciplina verbal não for suficiente, Provérbios recomenda a disciplina física. Na nossa conferência, meus irmãos, o pastor Eros falou uma coisa interessante. O filho dele derrubou o suco na mesa, né? E aí ele trouxe o questionamento. Ele deve ser disciplinado fisicamente ou não? E aí depois de alguns segundos ele disse, claro que não. Porque isso foi O que aconteceu? O que está voando aqui? Vocês estão olhando para... É anjo? Tá, estou lendo ali. Eu já ia pedir para ver a visão também. Estou brincando, irmão. Ele disse que muitas vezes a gente confunde coisa de criança com indisciplina. Não, uma criança teve um acidente, certo? Agora, vamos supor, né? A criança está brincando com um copo. Aí você diz, filho, não faça isso, que você vai derrubar. Né? Aí ele faz bem assim, ó. Olhando para tu. E derruba. Aí, meu amigo, converse e depois esquente o lombo, porque isso é diferente do que eu narrei anteriormente. Um acidente é um acidente, certo? Algo que é a mesma coisa, copo derramado na mesa, feito por obstinação e desobediência, é completamente diferente, ok? 3.1. A disciplina física será necessária somente até que o filho alcance a maturidade. 19, 18. Mas eu vou emprestar os muitos minutos de sobra que eu tive em outras aulas. Hoje, certamente, a gente vai precisar de um pouquinho mais, tá? Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Corrigir, NVI, disciplinar, implica punição física. Tem o sentido de disciplinar, punir, para melhorar o comportamento. Segundo Provérbios, 2 públicos precisam ser disciplinados, as crianças e os tolos. Corrigir o filho enquanto há esperança, ou na NVI, pois nisso há esperança, expressa a urgência dos pais em reconhecer que a disciplina física não servirá para sempre, tem uma janela para ser usada. A disciplina física será necessária somente até que o filho alcance a maturidade ou uma determinada idade, certo? O conselho de Provérbios é: use a disciplina física como recurso para corrigir seu filho enquanto você pode, pois haverá um momento em que isso não será possível.
De maneira geral, o ponto de equilíbrio é, quanto mais cedo o filho se comprometer com o ensino, mais cedo a disciplina física deve deixar de ser usada. E quando for usada, ela precisa acontecer na intensidade adequada, visando sempre a preservação da vida, claro, e não o contrário. Então, meus irmãos, você ficar batendo um filho de 18 anos de idade não tem nem sentido uma coisa dessa, né? Esse é o ponto aqui, porque a disciplina física tem uma comunicabilidade que se aplica na primeira infância, certo? E aí há enormes discussões, eu não acho que existe um tamanho certo para todo mundo. Alguns vão falar 4, 5, 6, 7 anos. Bem, não vou entrar nesse mérito, mas o ponto principal aqui é nós entendermos que se não começa quando tem que começar, você está atrapalhando o processo, ok? E se você não começa da maneira correta, em ensino, certo? E depois uma disciplina física, você está atrapalhando o processo. Ou seja, irmãos, tem um manualzinho, Bíblia, de como você deve fazer isso. Não é de qualquer forma, não é quando quiser, não é, como o irmão estava falando agora, né? Não vou mais não, porque não funciona com meu filho. A Bíblia não pensava no seu filho, né? Estava pensando em todos os demais, menos no seu, né? Ela deu um conselho, funciona com todos os sinfrônios do mundo, menos com o seu, né? Não, irmãos, funciona. A diferença é, pecadores diferentes respondem de formas e em tempos diferentes. E se você foi sorteado com um pecador de longa duração, Deus tem misericórdia da sua vida. Mas não há como você decretar que não funciona com seu filho só porque você cansou do processo. E aí o que vai acontecer? Mais à frente, quando a disciplina física não for mais plausível, as consequências já chegaram e aí é mais complicado. Convencer um adulto na conversa é uma estratégia completamente diferente do que você teria se tivesse começado desde o começo a fazer o que a Bíblia diz. 3.2. A disciplina física é necessária por causa da condição natural do jovem. 22:15. Quando se faz... Não, perdão, capítulo errado. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Se você pode ver, esse é um texto que eu tenho sublinhado na minha leitura de Provérbios. Esse é um texto dos mais importantes em termos de disciplina física. Vou repetir. A insensatez, na ara está escrito a estultícia, que você lê e não entende absolutamente nada, mas a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Capítulo 29, versículo 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança, olha isso aqui, meus irmãos, a criança entregue a si mesma envergonhará a sua mãe. O que é entregue a si mesma? Para a criança ficar sem tomar banho, sem comer? Não. Isso é que significa a criança que faz o que quer. A criança que não é repreendida. Eu sei que são adultos, mas a Bíblia fala de um pai que não repreendia os seus filhos. Eli, o sacerdote, né, era isso. Resultado, eles desprezavam a função sacerdotal e, para piorar a situação, se deitavam com as mulheres que serviam à entrada da tenda do tabernáculo. Tenda do tabernáculo é redundância, né? Da tenda, do tabernáculo lá em Israel. Sacerdotes, levitas, mas que não foram repreendidos no tempo certo pelo seu pai. O mais curioso é que Samuel vai fazer a mesma coisa. E nem filho de Eli era, né? Parece que copiou instintivamente a falta de disciplina com os filhos. Bem, vamos lá. As crianças são naturalmente imaturas e inexperientes. Nascem assim, pecadoras, imaturas e inexperientes. Precisam ser treinadas para que alcancem a sabedoria. A disciplina com vara é um instrumento, não o único meio, usado para chamar a atenção da criança e visa aprimorar o seu comportamento. A tolice, ou seja, a falta de entendimento e de sabedoria que gera comportamentos pecaminosos, está ligada ao coração da criança. Provérbios entende que a disciplina é necessária para corrigir esse problema. O coração tolo e pecaminoso da criança torna-se evidente desde os primeiros dias de vida, por meio de comportamentos, reações e falas. Bem, se Deus trouxe à minha mente isso aqui, eu acho que não é para eu pular. É importante salientar uma coisa, irmãos. Preste bem atenção. Pavlov,
é conhecido especialmente pelo seu experimento com cães na Segunda Guerra Mundial. Certo? As especialistas me corrijam se eu estiver errado. Ele treinava os cães a se alimentarem nas rodas dos tanques de guerra. Ok? E aí, eles faziam os pobres dos cachorros passar fome 1, 2, 3 dias, e depois no campo de batalha, os soltavam atrelado a explosivos, e eles iam direto para as rodas dos tanques dos inimigos, e aí você já sabe, né? Se alguém perguntasse se o cachorrinho saía bem, acho que você não entendeu bem o conceito de bomba atrelada a ele, né? Morria o cachorro, estourava a esteira do tanque e eles podiam atacar. Por que ele fazia isso, irmãos? Porque ele estava condicionado. Não estamos falando sobre isso. Comportamento, behaviorismo, é a pior forma de ensino para seres humanos. Por quê, irmãos? Porque o coração do problema é o problema do coração. A disciplina física, o ensino e a disciplina física visam mudar o coração da criança e não meramente comportamento. Um mecanismo de recompensas ou deméritos simplesmente não muda o coração de ninguém. Porque vai ser considerado quando ele estiver em casa. Ganhei um cookie a mais. Pude ficar mais tempo na TV, porque eu fiz a minha tarefa. Ou perdi o cookie e o tempo da TV porque não fiz a minha tarefa. Mas quando ele sair da sua casa, o mundo não funciona assim. E ele vai começar a ter reações porque o seu coração vai dizer para fazer dessa forma. Quando o mundo for injusto com ele, ele vai retribuir a injustiça. Porque mamãe é justa, dá o cookie ou não, né? O mundo, meu amigo, tira o seu cookie, pisa na sua cabeça e dá um chute no traseiro e diz assim, se vire. Você está criando um ser humano que está pensando em um mundo que não existe. Porque ele foi condicionado a uma tabelinha na parede, eu sei que você está lembrando da Super Nanny, lá, onde fica lá o nome, né? Sinfrônio, Sinfronide, Sinfroned, né? São os filhos. E aí está lá, estrelinha, cruzinha, estrelinha, xizinho, né? Tal. Fez a tarefa. Olha, parece coisa de sorveteria. Tem 10 estrelinhas, tem tá direito a uma birra, ou qualquer coisa assim seja, prêmio. Isso não é criação de filhos, irmãos. Pastor, mas no programa da SBT funcionava. Esse é o ponto, uma visita essa casa daqui a 10 anos, não é agora. Agora é uma coisa, 10 anos é outra, porque a criança não foi realmente transformada. E eu nem incluí a questão de um pequenino detalhe de 5 palavras. Jesus, 5 letras, Jesus. Você tem que colocá-lo no processo para que a criança entenda o Evangelho. Porque, meu irmão, quando seu filho se converte, você tem um tremendo aliado de dentro para fora. O Espírito Santo. Certo? Diga, meu irmão. Você não acha que trabalhar o condicionamento, principalmente na criança muito pequena, o 0 até 2, 3, até 5 anos, e depois entrar com a disciplina, que para mim condicionamento tem a ver com isso. É ação, bom, você vai fazer. Ok. Depois, na mesma época ou depois mais adiante? Ah, ok. Tá bem aí. Dá o microfone, tá desligado. Ah, mas esse auxiliar de palco, vou lhe falar. Já foi? A minha grande questão era, como que eu vou disciplinar uma criança de 6 meses na época, se ela não está me entendendo? E aí eu entendi a diferença entre condicionamento e disciplina e me ajudou muito. Nesse momento de 6 meses de idade, ele só precisa entender que não é para ele mexer na faca. Ok. E ele vai ser só condicionado a isso. Depois ele vai entender por quê. E eu acho que se a criança está condicionada quando ela é pequena, é muito mais fácil ela entender a disciplina de Deus, porque ela já entende que existe uma força maior que vai influenciar a sua vida. Entendeu? Certo. Então, nós estamos falando de 6 meses, né? Quando você começa a caminhar na linha de tempo com a criança e ela, por si só, pega a sua regra, né, e desobedece, a estrelinha não vai funcionar.
Não adianta ter mais bonito. Exato. Você condiciona, por isso eu não gosto da palavra condicionar, você está ensinando. Condicionamento é diferente. Condicionamento é méritos e deméritos, certo? Você jamais vai chegar perto da varinha, da havaiana, o que quer que seja, né? Que você queira usar. Não vai usar de maneira nenhuma. Porque condicionamento tem a ver com méritos e deméritos, que muitos insistem que você deve usar durante toda a vida, né? Então, passou 6 meses, passou 1 ano, e a criança que você já ensinou, né, que ela não mexe faca, faz de maneira obstinada, é aí que Provérbios entra e diz o quê? A obstinação, a estutícia, são todas traduções possíveis para esse termo hebraico, está ligado ao coração dela. E a vara da disciplina, aí eu tenho que ficar com a Bíblia. A vara precisa entender que a desobediência à mamãe dói, né? Dói. Aí ele vai contar para o irmãozinho. Não, condicionamento, a vara é disciplina, é diferente. Condicionamento é outra coisa. Condicionamento não atinge o coração. E detalhe, meus irmãos, é por isso que eu digo, a disciplina bíblica não é provavelmente o que eu e você fomos disciplinados. Meus pais eram crentes? Eram. Mas, irmãos, olha só. Há muitos assuntos que a igreja simplesmente ignorou durante décadas. Eu já disse para vocês, eu fiquei 10 anos em uma mesma igreja, eu jamais tive ensinamento sobre namoro, noivado, casamento, sexo. Nunca. A única reunião que teve foi eu que promovi. Eu trouxe um médico e uma médica para conversar com os adolescentes. Para pensar, 10 anos. Resultado, namoros mistos, meninos e meninas que namoravam 2, 3 anos na mesma igreja, porque não tinha zero ensino. Ok? Encontros de casais é uma invenção de 20 e tantos anos atrás, que começaram a fazer. Quando se trata de criação de filhos, mesma coisa. Não tinha ensino nenhum. Quando eu levei o pessoal do Palavra da Vida lá na mesma igreja, sabe o que o pessoal falou? Muito bom o pessoal que você trouxe, só ensina a bater. Entenderam nada. Não entenderam nada. Tudo que vocês estão ouvindo aqui, meus irmãos, e com mais profundidade, inclusive, quem foi lá vai estar conosco no 2º semestre, que é a Dulce, né, com as irmãs, e o esposo dela deve vir também. Isso, 30 anos atrás, minha igreja falou que só ensinaram a bater. Eu falei, você estava na mesma reunião que eu? Mas por que eles ensinaram isso? Porque o mundo já estava entrando na igreja, certo? Porque alguns deles vieram de lares onde se batia errado. Então, o que eles entenderam? Bater é ruim. Eu vou ser um pai diferente. Eu vou ser um pai maneiro. Eu vou ser amigo do meu filho. Vai nessa. Vai. Você vai ver o desastre lá na frente. O pessoal entende, meus irmãos, que o contrário, no relacionamento filial, paternal, o contrário de amigo é inimigo. Não. O contrário, ou o que acompanha a amizade, é autoridade. Você não é parceiro do seu filho. Para quem não é do norte, eu acho que essa palavra significa parceiro, mas eu não sei porque eu não sou do norte. Você não é amiguinho do seu filho. Sabe, muita gente cai nesse erro. Deixa eu voltar agora ao que eu queria falar. A disciplina, meus irmãos, que é resistida, é porque provavelmente você foi disciplinado errado. Eu também fui algumas vezes. Então a disciplina bíblica, ela é trabalhosa. Eu atrasei o culto da igreja uma vez porque eu tive que levar os meus 2 caçulas no banheiro e conversar, e levou 10 minutos. E aí? Estava aprontando, Leila estava viajando, tentaram me testar, erraram, se deram mal. Foram disciplinados ainda assim. O culto começou uma das raríssimas vezes, 22 anos atrasado, porque eu peguei os 2. Engraçado foi quando eu voltei do banheiro, né? Os 2 já estavam recompostos, tá? Pode engolir o choro agora, limpar o rostinho, tá beleza. Entramos, a igreja estava toda em silêncio orando. Até que eu tinha brigado com a igreja, mas não com os meninos. Ponto, meus irmãos, é que leva tempo, você tem que conversar, você tem que explicar, você tem que orar com a criança. Pastor, depois de tudo isso, quem tem espírito para bater? Porque você está confundindo disciplina física com raiva, com extravasar raiva. Né? E aí você dá munição para o pessoal do mundo, aí, os intelectualoides aí, ficarem falando contra o que a Bíblia ensina. Né? Vamos lá. Provérbios entende que o processo de aprendizagem deve acontecer com a compreensão de que o coração do aluno é corrupto e, se deixado sem ensino e correção, naturalmente envergonhará os pais.
Nesse processo, a correção física, em muitos momentos, andará ao lado da correção verbal. O alerta que o livro apresenta dirige aos pais que não disciplinam seus filhos, pois estão contribuindo para que o filho siga as inclinações do próprio coração e futuramente os envergonhe. É bom salientar, meus irmãos, que a melhor das disciplinas não é garantir que você vai ter um ser humano fantástico depois. Infelizmente, porque o ser humano é o ser humano, né? A minha avó, como falei, né, disciplinou todos e tal, e infelizmente a maioria dos meus tios não estão no evangelho hoje, né? De 10, os 3 que faleceram, parece até que Deus levou de propósito, segundo ela, os que realmente eram mais fiéis, mais dedicados, já adultos, serviam ao Senhor. 2 morreram de uma vez só, e um morreu depois de poliomielite. Os 7 que ficaram, minha mãe obviamente está na igreja, né, e uma tia agora frequenta, a maioria, e um é padre, preto tira-se, né, que entrou por aqui, saiu por aqui, né, a palmada não funcionou, sei lá o que, simplesmente seguiram o seu caminho. Se houve algum erro no processo, eu não sei porque eu não estava lá, nem vivo era, mas não há nenhuma garantia, certo? Então, quando você vê aquele beta-HCG, prepare-se que você vai ter uma vida de surpresas. Não tem absolutamente nenhuma garantia de coisa nenhuma. Você não está comprando um eletrodoméstico que espera-se que faça isso quando aperta tal botão, né? Claro, a Bíblia ensina caminhos para que a gente possa ter provavelmente, nem possivelmente, irmãos, provavelmente o melhor resultado, né? Eu só fico triste, irmãos, quando alguém se contenta em que seu filho é um ótimo aluno, um ótimo cidadão, nossa, ele é um pai, uma mãe fantástico, mas na igreja, ele não quer saber nada de Deus. Fique triste. Fique triste. Ele pode ser o melhor cidadão do mundo. Perguntaram uma vez para uma senhora chamada Carter, né, se ela estava orgulhosa do seu filho. Ela respondeu: qual deles? Ela era a mãe de Jimmy Carter, o presidente americano. A resposta dela foi: qual deles? Porque na cabeça do jornalista, é óbvio que ele estava perguntando do presidente. Aí ela disse: você mede conquista da maneira errada. E ela respondeu dessa maneira: qual deles? É importante entender o tema da correção física, levando em conta outras virtudes que o livro desenvolve. A saber, a criança deve ser disciplinada tanto verbalmente quanto fisicamente de maneira sábia. A inteligência emocional que proporciona a capacidade de discernir e ponderar cada situação é importante para que o sábio compreenda a intensidade e a maneira como se dará a disciplina física. Essa correção não tem como finalidade legitimar qualquer forma de abuso infantil, ou deixar marcas irreparáveis no corpo e na mente da pessoa, ou satisfazer a ira do pai ou da mãe. Eu complemento aqui. O sábio parte do pressuposto que os pais terão sabedoria para corrigir seus filhos e o farão com moderação, certo? O que dá a entender, meus irmãos, pelo menos eu suponho, que uma vez que a Bíblia é omissa, não omissa, mas ela silencia, melhor palavra, ela se silencia em dizer sobre exageros, que isso não fazia parte da cultura hebraica. Eles compreendiam a disciplina de outra maneira, né? Talvez isso seja uma distorção da modernidade, em que o excesso de força, o abuso infantil, se transformou, infelizmente, em algo que a gente bem sabe que acontece, né? Quem trabalha em escola, quem trabalha com assistência social, com certeza já viu coisas terríveis, não só físicas, né? Eu sempre lembro dessa história que minha esposa me contou, em que a mãe foi lá conversar com ela como orientadora, e a filha mais velha tinha saído pela rua com o filhinho, o irmãozinho dela, ou irmãzinha, não sei, bem novinha, né? Um sol de macunaíma na cabeça, e aí ela chegou assim: eu já disse dessa vagabunda para a filha. Ela não usou exatamente essa palavra apenas, mas aqui é para menores de idade, e afinal de contas é uma igreja também, né? Então, como é que você se refere à sua filha dessa maneira na frente de um estranho? Isso não deixa marcas? Mais do que a Havaiana, né? Mesmo que o comportamento dela seja repreensível, né? Dessa forma, essa é a parte da falta de sabedoria que o ponto 3 está tratando aqui. Nenhuma em lidar com a criança, absolutamente nenhuma. Aí o pessoal vem com essa máxima, né? Há poder em suas palavras. Não de maneira mística, né? Você será um vencedor, né?
Isso é tão ridículo que eu já soube de crente que ficava no berço, profetizando para a criança. Sabe? Pegar tudo de bom e ficar falando para a criança, não retardado, assim. Não. O poder das palavras, meus irmãos, ele não supera o poder do Evangelho. De maneira nenhuma. Eu conheci N irmãos que foram tratados na infância da pior maneira possível. Em todos os aspectos. Pronto, o nosso preletor. Testemunhou vez após vez de como foi a vida dele. E olha o adulto que ele é. Isso chama-se Evangelho, o poder da cruz, de transformar a vida de uma pessoa. Então, quem escreveu isso aí, acredite, é um pastor, né? Esse livro, meus irmãos, não serve nem para colocar embaixo da mesa para evitar que ela fique balançando, porque corre risco de alguém tirar para ler. O livro Há Poder em Suas Palavras. É balela. O que temos, meus irmãos, sim, são marcas que deixamos com palavras e com ações na vida das pessoas que podem ou não ter consequências. Tá? É impossível determinar isso de maneira matemática como ele sugere que seja feito. Adson. Pastor, quando a disciplina física ela deixa de ser apropriada, quando o senhor falou em relação à idade, né, especialmente quando os filhos crescem, qual é a alternativa assim, para os pais que eles podem adotar para continuar formando o caráter do seu filho? Eu vou dar o exemplo lá da nossa conferência. Vocês lembram que o Eros fez com o agora pastor Leandro Pasquini? Coitado, Leandro, se ele assistir isso aqui, eu estou falando de ti, cara. Quando ele era adolescente, ele fez algo para colocar o pai e a mãe um contra o outro. Né? Vários filhos já fizeram isso. Criou um esquema ali para botar o pai contra a mãe e tal. Quando eles descobriram, ele estava lá fora jogando basquete, ele o colocou 2 semanas de castigo, porque eles tinham um time, né, lá no clube lá, que ele jogava, que o Leandro jogava, ele ficou 2 semanas, e já era adolescente. Meu amigo, se eu estava no lugar dele, na minha época, meu pai falava assim, 2 semanas sem futebol, eu dizia, bate, por favor. Era melhor que batesse. Porque a diferença entre parto normal e cesárea, né? O bater era o parto normal, ia doer agora, acabou. 2 semanas sem futebol, é a cesárea. Entendeu? Porque não funciona mais. Agora ele tem afeições, ele tem apegos, que são nesses que você deve se concentrar. Né? É o famoso castigo, não tem outra palavra. Onde você vai tirar algo que o pré ou o adolescente vai compreender, né, o que ele fez de errado. Né? E eu já passei por isso, não sei quantos aqui já passaram. E aí você começa a ponderar que não vale a pena. Agora, de novo, irmãos, não é condicionamento. Você deve conversar com ele. Por que está acontecendo aqui? Inclusive, na palestra, o Eros explicou. A longa conversa que ele teve era algo extremamente pernicioso. É um adolescente, agir, né, uma coisa até meio... Como é que é? Para jogar um pai contra o outro, o pai contra a mãe, e vice-versa, criando uma narrativa, uma circunstância ali. E a grande pergunta que o Eros deve ter na cabeça é, para quê? Mas isso, meus irmãos, é o coração dos nossos filhos, tá? É o coração imaturo, pecador, que tem que mostrar a ele, isso não é brincadeira, o sentimento das pessoas, né? O relacionamento das pessoas, certo? E assim foi. Tratou o que aconteceu e incluiu o castigo nesse caso aí. Ok? A disciplina física, irmãos, 3.3, é necessária para manter a criança distante da tolice. Capítulo 10, versículo 13. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Provérbios contrasta o sábio, aquele que consegue ouvir e aprender ensinamentos, com o que não tem coração, não tem juízo. O primeiro grupo é dos que falam com sabedoria e, portanto, não precisam ser corrigidos, pois já são experientes. Já o segundo grupo refere-se àqueles que agem como se não tivessem em mente ou coração e, mediante o que foi ensinado, devem receber o castigo físico. Perceba, mediante o que foi ensinado. Então, há uma correlação entre a disciplina e a transgressão diante daquilo que foi ensinado. Repete-se aquilo que eu falei desde o começo, irmãos. Não se pode cobrar alguma coisa que não foi ensinado, né?
Então, se você vai para um país estrangeiro, é importante ficar atento, porque algumas coisas podem ser diferentes. Quer ver só? Aqui no Brasil, se não tem uma placa proibindo, você pode virar à esquerda, ou à direita, ou dar pirueta, fazer o que você quiser. Lá na Venezuela, eu fiz uma curva à esquerda, fui parado, porque não tinha autorização para virar. Mas eu estava pensando o quê? Com a lei daqui, que é proibitiva. A lei de lá tem que ser permissiva. Não tinha uma placa assim, ó, vire à esquerda. Quase me dei mal. Então você tem que entender a regra para poder responder. Como que uma criança vai responder se ele não sabe qual a regra? Né? Que a gente já tem falado desde o começo, ok? 3.4. A disciplina física é necessária para livrar a alma da criança do inferno. 23, 13 a 4. Essa parte que aparenta, e é, claro, meus irmãos, tão mais séria, mostrando, meus irmãos, que há uma questão interior e espiritual que está em jogo também quando nós disciplinamos nossos filhos. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Se você olhar no seu rodapé da sua Bíblia, você vai descobrir que a letrinha C, embaixo, do lado de sepultura, ou em cima, né, está escrito Sheol, ok? Que sim, literalmente significa sepultura, mas é usado no Antigo Testamento como sinônimo do pós-morte, tá? A gente já tratou isso lá em doutrinas básicas, né? Como quando falamos de pecado e como que inferno é tratado no Antigo e no Novo Testamento. Essa é a ideia. Então, obviamente, quando o tradutor se viu com essa palavra, ele tinha que fazer uma opção, né? E ele não errou. Quando ele fala de sepultura, ele está falando literalmente, mas no sentido de uma vida, ou do estado pós-morte, ok? De maneira geral, Provérbios entende que reter a disciplina física é negligência. Por isso, o sábio faz um apelo aos pais que não estão convencidos da necessidade dessa disciplina. Diferentemente do que muitos possam pensar, a disciplina física, quando bem aplicada, não atrapalha o desenvolvimento da criança. A criança não sofrerá danos irreparáveis, como a morte. Pelo contrário, a disciplina poderá salvá-la da destruição. É importante mencionar que o mesmo princípio aplicado aos demais provérbios aplica-se ao assunto da disciplina física, ou seja, para que o ensinamento seja eficaz, precisa ser aplicado à pessoa certa, no momento certo e da forma correta. Do contrário, os efeitos poderão ser negativos. O pai precisa ter sabedoria para discernir quando deve corrigir verbalmente e quando deve fazer uso da vara, que é um pouco aquilo que a irmã Valerie falou, que há momentos, até mesmo na criação da criança, e há também momentos em termos da transgressão, certo? Você usar a disciplina física para absolutamente qualquer coisa, meio que barateia, esvazia de significado aquilo que está sendo feito, né? Precisa haver uma sabedoria. E aí, meus irmãos, não tem formulinha, porque ninguém jamais publicou um livro direcionado ao seu filho. Há variantes na maturidade, no crescimento, no desenvolvimento da criança, na sua própria forma de estar ensinando, que vão entrar aí na equação. 3.5. A disciplina física é necessária, pois é uma demonstração de amor. Como é que é? Mas, pastor, eu não me sentia muito amado quando a dona Zuleima esquentava o meu couro, não. Será que não? Vamos ver. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho, de quem deseja o bem. Onde foi que você já ouviu esse texto em outro lugar? Hebreus, Novo Testamento. Será que Deus disciplinou você da última vez porque lhe odeia? A única diferença, meus irmãos, é que o nosso Deus jamais vai lhe dar uma palmada por raiva. Esse é o divisor de águas aqui. Não é você está com raiva, está irritado com a criança. Por isso que, inclusive, é melhor dar um tempo e respirar. Certo? Aprontou fora de casa, nem sempre você tem que agir imediatamente. Seu sangue está fervendo. Diga assim, entre no carro, quando chegar em casa nós vamos conversar. Não se preocupe, a viagem já é tortura suficiente.
Mas também dá tempo de você o quê? Porque às vezes, meus irmãos, fez vergonha na rua, diante de estranhos, né? No supermercado ficou pedindo brócoli para você. Compra esse brócoli, você nunca compra nada para mim. Difícil, né? Ainda mais brócoli. Se fosse couve-flor, ainda vai, mas brócoli não. Então, você tá ali chateado pelo showzinho que a criança deu, né? E detalhe, olha aí. Quando saiu de casa, você disse, nós vamos ao supermercado, aqui está a lista do papai, eu vou comprar isto aqui, nós vamos para casa. Nós não vamos comprar nada mais do que isso, não peça nada. O que a criança faz? Tenta constranger você diante dos outros. Pastor, você acha que meu filho é algum mestre do mal? Sim. Sim. Ele sabe exatamente como lhe manipular. Ele não tem garantia que vai dar certo, mas ele sabe. Certa feita eu estava com uma mãe, uma criança pequena, uma pizzaria. Deixa eu ver quantos dados eu posso dar aqui para não entregar a identidade. E aí a criança queria mexer no arranjo de mesa, né? Sal, palito de dente e tal, né? Aí a mãe afastava. Aí ele ia assim, né? Porque botou a criança em cima da mesa, ia lá e pegava de novo. Aí a mãe afastava, a mãe tirava a mesa. Meu amigo, meu sangue já está fervendo. Não aguentando mais aquilo do outro lado assim da mesa. Aí sabe o que ela fez? Aí pegou, botou para a criança brincar. E veio olhar para mim. O que eu tenho a ver com isso? Aí olhou para mim. Pois é, né, pastor? Eles insistem e a gente acaba cedendo. Aí eu falei, já que você me chamou na história, que eu não tinha nada a ver com isso, estava quieto no meu canto, né? Eu falei assim, ele vai fazer isso com você a vida inteira, se você não mostrar a ele quem manda aqui. Ele acabou de mostrar quem manda, minha irmã. Ele. Na quinta tentativa dele, ele conseguiu o que queria. Agora, já pensou se ele pega esse negócio de palito e tira um e se machuca? Aí depois ele vai ficar, meu filho, com esse palito no olho, sabe? Porque você não fez o que tinha que fazer. Você tirou de uma criança algo que, número 1, não é brinquedo. Número 2, algo perigoso. E número 3, ele queria demais. Você alimentou a estutícia, olha aí a famosa palavra, do coração dele. Porque não fez o que devia ter feito, né? A disciplina física é necessária, pois é uma demonstração de amor, mas ela nunca deve ser aplicada por raiva, ódio ou desejo de prejudicar. Por mais amor e desejo que a pessoa melhore. Dessa forma, o pai segue o modelo de Deus, que disciplina seus filhos. Também não pode ser motivada pela ira injusta, já vimos isso, né? Em outra aula. O filho não pode ser disciplinado simplesmente por ter desagradado ao pai, mas por ter pecado contra o Senhor. A disciplina física não é algo pessoal entre o pai e o filho, mas algo entre Deus e o seu filho. Portanto, tanto o pai precisa estar ciente de que houve transgressão de um mandamento, quanto o filho precisa saber que ele está sendo corrigido por ter pecado contra o Senhor. Isso faz parte daquela conversinha, né? Você desobedeceu ao papai e isso é algo que o Senhor nosso Deus não se agrada. Você precisa entender. Pastor, mas eu tenho medo que meu filho que fique ressentido com Deus. Pode acreditar, meu irmão, isso não vai acontecer. Por uma simples palavrinha chamada evangelho. Lembre-se disso. Ok? Ressentir-se contra o Senhor ou até contra você acontece quando você disciplina de maneira injusta, de maneira violenta. Aí eu posso concordar com você. Mas se você seguir a receita, meu irmão, não tem como. A Bíblia não erra, a Bíblia não falha. A gente precisa parar de questionar ensino bíblico em troca de ensino secular. A Bíblia nunca erra. Vamos fechar. Quase consegui no tempo, mas eu, como disse, emprestar dos minutos de sobra de outras aulas. É necessário cuidado e diligência para não fazer da disciplina física algo que ocupe lugar da disciplina verbal. A disciplina verbal precisa ser constante e corriqueira, e a física específica. Além disso, é importante enfatizar que o simples bater não é suficiente. Por isso, os pais precisam investir na disciplina formativa, pois ela servirá de base para a disciplina corretiva. Assim, se o filho não é primeiramente ensinado, não faz sentido ser corrigido com vara. Todos nós já vimos, ou infelizmente fizemos, ou já fomos alvo, né, disso, em que, de qualquer maneira, a criança apanha, leva um tapinha. Como eu já falei alguns minutos atrás, irmãos, isso só piora a situação. Você está barateando, tornando a disciplina física
uma coisa sem sentido, esvaziada de sentido, né? Ela não está ligando nada com nada. Ela apenas, né? E detalhe, tem criança que apronta, né, até apanhar e depois fica pianinho. Porque no fundo ela queria atenção. Ela queria ser o centro, né, da sua vida. Agora, se ela foi disciplinada porque estava sendo impertinente, mal educada, interrompendo, fazendo isso, fazendo aquilo, mas ela foi disciplinada apropriadamente, entendendo o seu pecado, né, sendo explicado, aí ela disse, não era bem isso que eu queria. Eu queria só que ele largasse de falar com esse cara grandão aqui e falasse comigo. Pastor, uma criança pensa isso? Meu irmão, nós temos 80 aqui, é uma criança para cada 2 adultos nessa igreja. Observe se você não entendeu isso ainda. Quantas vezes eu estou conversando com o Petrônio, conversando com o Reginaldo, eu estou conversando com o Petrônio, aí chega A, B, não sei nem qual que eu uso de exemplo aqui, né? E tal. Aí o pessoal diz, espere, o papai está conversando com o pastor. É isso que se faz. Quando eu estou conversando com o Reginaldo, né? A menina vem interrompendo, o papai está conversando com o pastor. É isso que se faz, que você tem que entender. Aí se ela assistir, aí meu irmão, a aula toda foi para quê? Porque você tem que entender, meu irmão, parte da imaturidade, isso vale para adulto também, é achar que o mundo gira ao seu redor. Que todo mundo tem que parar a sua vida para me atender. Eu não posso esperar. No fundo, irmãos, a gente não gosta desse pessoal cheio de si, né? Que fica aí nas ruas, você sabe com quem você está falando? A gente não gosta desse tipo de pessoa, né? Que dá carteirada, né? Mas, meu irmão, esse tipo de pessoa sou eu. Quando eu acho que eu tenho que ser atendido primeiro, dado atenção primeiro, ou o que quer que seja. É quando eu acho que as pessoas têm que parar a sua vida para atender a minha extrema necessidade. Eu não entendo o sentido de servir. Porque Jesus disse que aquele que serve é maior do que aquele que está sendo servido. Então eu não entendi nada, porque alguém parou a vida para me servir, eu diminuí e ele cresceu. Mesmo em humildade, mas ele cresceu aos olhos de Deus. Então eu não sou mais o centro. Deus está dizendo, eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele parou a vida dele para servir essa pobre alma aqui em necessidade. Enquanto que essa pobre alma em necessidade acha que é o centro do universo. Está tudo errado. E essa é parte da imaturidade, irmãos, humana. Quem é mais imaturo que uma criança? Então, precisa corrigir isso bem cedo. Onde eu parei aqui, irmão? Só no time. Sim. Infelizmente, muitos pais ultrapassam o limite e abusam de suas autoridades no momento da correção, deixando marcas no corpo e na mente das crianças. Essas marcas, quando não tratadas, serão levadas para o resto da vida. Além disso, a imprudência, na aplicação da vara, dá testemunho prejudicial em relação à igreja, que passa a ser vista por não cristãos como lugar de abuso e falta de amor. Para que isso não aconteça, os pais devem evitar a correção dos filhos quando estiverem irados, para que não ultrapassem o limite e pequem contra o Senhor. Irmãos, em resumo dessa última parte, eu gostaria muito de dizer que abuso físico para com crianças, abuso físico e psicológico para com mulheres, abuso especialmente psicológico contra os homens não acontece no arraial do Senhor. Eu seria ingênuo de afirmar isso. Mulheres que estão sendo abusadas e ouvem dos seus pastores e líderes, você precisa orar mais. O pastor e líder precisa de uma surra, certo? Certa feita, e tinha esse camarada, não era de nossa igreja, mas eu trabalhava junto com o rapaz que eu discipulava, e ele tinha uma irmã que era assim, como fosse cada irmã Neide, com a irmã Neide, uma mulher pequena assim, mignon, como a gente chama, né? E 3 menininhas assim, tudo pequenininha, fotocópia da mãe. E ele um camarada de quase 100 quilos, abusador. E o discipulador falou para ele o seguinte, da próxima vez, o B.O. quem vai dar sou eu. Eu não vou esperar a sua esposa. Próxima vez que eu suspeitar, eu vou à polícia e vou lhe denunciar. Isso é o discipulador dele, que está fazendo o papel de crente, de homem. A igreja, meus irmãos, não é lugar disso. É por isso que essa aula agora, né, se porventura, meu irmão,
você tem sucumbido à sua ira, à sua raiva, na sua disciplina, você perdeu já a paciência, eu vou puxar a fila. Eu já perdi a paciência ensinando matemática para o Azaf. Quando o menino soma 2 mais 3 e fala que é 30, ou qualquer coisa assim, pela milionésima vez, infelizmente eu não me comportei bem. A Lilian sabe disso, ela lembra. Inclusive ela falou, amor, está na hora de parar, né, porque e tal. Todos nós estamos passíveis a isso. O problema é quando a gente não diz, está errado, deixa eu mudar, deixa eu fazer de outro jeito. Eu não estou falando, meus irmãos, sobre firmeza, você tem que ser firme. Crie homens, não mariquinhas. Isso é da minha época, né, quando eu era criança, né? Não, menino mole, você tem que criar homens. Estão acostumados a ser homem, a tomar a frente, a fazer as coisas. Crie homens. Crie moças que sejam femininas. Mas nada disso, meus irmãos, abre mão de ser firme, de ser assertivo, de ensinar o que deve ser ensinado. Quando nós mimamos os novos seres humanos, nós estamos jogando para o futuro uma geração que é o que nós temos hoje. A chamada Gen Z virou uma piada de mau gosto nas redes sociais. E eu não estou falando que todo mundo que é geração Z é assim, né? De maneira alguma. Mas que se transformou numa epidemia. São vídeos e mais vídeos, alguns fazendo graça, mas outros narrando situações reais. De adultos de 20, 21, 22, 23 anos, completamente despreparados para a vida, que não sabem se comportar no ambiente de trabalho. Beira piada, mas é de mau gosto, que pede a mãe para ir dizer que hoje o meu filho não veio trabalhar, porque... Como é que é? O camarada tem carteira assinada, é o documento dele e tal. A mãe veio avisar que ele acordou com dor na cutícula e não vai poder vir. Como? Você está se multiplicando, meus irmãos. Onde erramos? Porque essa geração são os nossos filhos. Pessoal de 40, 50 anos de idade. Nós erramos. Eu sou filho da geração que eles chamam de Baby Boomer. Eu não sei exatamente como fala em português. Que é a geração que explodiu de crescimento depois da Segunda Guerra Mundial. Saindo da Segunda Guerra Mundial, o mundo tinha nova esperança de que não ia acontecer mais uma vez. O pessoal resolveu fazer filho. Então, eu sou dessa geração que nasceu na década de 70 e... O que se entende, o que se supõe, meus irmãos, é que nós fomos disciplinados de maneira errada, muito, pela geração anterior. Isso é teoria, né? O que o pessoal fala por aí, pode ser que sim, pode ser que não. Como efeito pêndulo, afrouxamos. Deixamos a coisa correr solta. E aí os resultados estão se colhendo hoje. Uma geração completamente despreparada. Está ruim no Brasil? Está pior no primeiro mundo. Bem pior. Agora, a igreja tem, certo? Da onde fazer diferente? A igreja tem. Isso é suficiente, meu irmão. Mas existe muito boa literatura, livros que nos ensinam muito, muito mesmo. Não? Inclusive, quando os casais aqui da igreja fazem o noivado, o casamento deles e tal, eu dou uma relação de livros sobre casamento e junto uma relação de livros sobre criação de filhos, certo? É hora de largar o que quer que seja que a pessoa esteja lendo, pode ser o livro mais profundo de teologia, e se focar na sua próxima missão, que já chegou, ser cônjuge e futuramente ser pai ou mãe. Porque essa missão é complicada. E o mundo está cheio de opinião, tá? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus querido, nos ajude mais uma vez, diante da Tua palavra, a respondermos de maneira positiva, respondermos de maneira decisiva, respondermos de maneira bíblica. Obrigado, Deus, pela lição mais uma vez da Tua palavra, que vem contrapor tantas mentiras que o mundo tem falado com a verdade que nos liberta. Mais uma vez, ó Deus, mostrando que a sabedoria do alto em muito suplanta a sabedoria deste mundo, sabedoria secular, sabedoria muitas vezes até mesmo diabólica, que essa sociedade tem tanto ido atrás. Abençoa o resto do nosso dia, ó Deus, que estejamos mais tarde aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém.